Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este momento para este canal, né? Para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Meditação, reflexão, significa a mesma coisa, ou quase a mesma coisa. É refletir e meditar sobre aquilo que a gente viu, que a gente crê, que a gente experimenta no dia a dia, em quem nós cremos e por que nós cremos. Nós cremos em Deus e porque Ele é Deus, porque Ele é todo-poderoso, nós vivemos assim inteiramente dependentes da vontade de Deus. Eu não sei se eu conseguiria realizar alguma coisa sem me colocar assim diante da sabedoria de Deus e pedir o auxílio de Deus. Não é como antes. Antes eu pensava que a vontade de Deus para nós era só de sofrimento. A vontade de Deus, eu acho que aqui eu sofro mesmo, né? Sei lá, tantas experiências, a pessoa parecia que a gente ouvia muito falar assim, precisa sofrer para entrar no céu, precisamos, né? É lógico que nós sofremos, mas isso não é uma determinação de Deus. Você tem que sofrer, né? Não é uma determinação de Deus. Na verdade, Deus nos criou para o bem, para a felicidade, né? Não está escrito em lugar nenhum na Sagrada Escritura que Deus nos criou para o sofrimento. Existe, é lógico que existe o sofrimento, e às vezes é até benéfico, né? Em determinadas situações, pode se tornar até benéfico. Mas não é a vontade de Deus para nós que nós soframos. Às vezes nós sofremos até por causa das burradas que nós fazemos, a verdade é essa, né? Sofremos por causa da escolha errada que fazemos, sofremos porque não obedecemos. Essas são as consequências do erro, né? Que nós não podemos atribuir a Deus. Deus quis assim. Deus não quis assim coisa nenhuma. Deus só quer coisa boa para nós. É tanto que Ele nos criou, nos dá tudo o que nós precisamos, nos deu inteligência. Você já viu um animalzinho com inteligência? Não viu, nem vai ver, nem vamos ver. O único animal com inteligência somos nós. Nós somos também chamados de animais, mas somos animais racionais e inteligentes, porque recebemos a inteligência de Deus. Ele nos dotou com a inteligência para administrar aquilo que Ele colocou à nossa disposição. Seja a nossa própria vida, nós somos administradores da nossa vida, não somos? Nós administramos a nossa vida. E ajudamos a administrar aquelas pessoas que Ele nos confiou. Ajudamos a conduzir, mas tudo dentro da proposta de Deus na nossa vida. Então por isso que a gente crê em Deus, pela bondade, pela misericórdia, pelo poder. Interessante, a gente não escuta falar muito disso, né? O poder de Deus na nossa vida.
tudo que Ele faz, tudo que Ele pode fazer. Na verdade, Ele tudo pode, né? Nada para Deus é impossível. É que às vezes a gente é meio cabeça dura e não acredita muito, né? Que Deus pode tudo. E nós pensamos que Deus é assim como nós, que temos os nossos limites. Chegamos num ponto onde não podemos mais ir nem com a força bruta, não saímos do lugar, porque a nossa condição é simplesmente humana. E Ele é Deus. Ele tudo pode. Então nós precisamos crer, ter fé, confiar. Porque você vê a coisa pior que pode acontecer na nossa vida é quando nós perdemos a fé. Aí é complicado mesmo. Quando nós perdemos a fé em Deus, nós não oramos mais. Eu rezava, mas agora não rezo mais porque eu perdi a fé. E às vezes, veja, pasme com essa, até às vezes a gente perde a fé porque o outro errou lá na igreja. Teve alguém que errou. Eu não creio mais em Deus porque, olha, tem aquela pessoa que está lá dentro da igreja e a pessoa errou. E daí? O problema é dele, não é meu, não é seu. Se a pessoa errou, é ele que vai ter que se acertar. Ele vai ter que entrar novamente em sintonia com Deus para reparar o que ele fez de errado. Mas eu me afastar de Deus porque outros erraram? Não, mas sabe aquela pessoa famosa que era da igreja? Ele pisou na bola. Então, por isso, eu estou achando que eu não devo mais ir à igreja, nem buscar Deus, porque olha o que aconteceu. Por aí a gente não chega a lugar nenhum, né? Não chega mesmo. Porque o problema é de cada um, não meu. Quem sou eu para carregar o problema dos outros, né? Sabe quem carregou o problema dos outros? E continua carregando? Deus, Jesus Cristo. Ele carregou o nosso fardo. Carregou o peso que nos oprime, as feridas, nossas mágoas, nossas restrições, nossa dificuldade. Então ele carregou, mas eu não posso, eu não sou Deus, né? Nem os meus fardos eu carrego, quanto mais o do outro, né? Então nós precisamos manter essa fé firme, confiar em Deus, entregar os nossos problemas, nossas causas para Deus. Não tem aquele ditado que é até meio chique hoje, só Deus dá causa, né? É só gente chique que fala isso. Eu não sou chique, eu falo, só o poder de Deus, né? Então, é isso, a gente precisa confiar em Deus, entregar o problema na mão de Deus. E dizer, olha, meu Senhor, esse problema não é mais meu, portanto é teu. Estou te entregando o problema, porque até o Senhor mandou que eu entregasse para o Senhor. Estou entregando e vou confiar, e Ele vai, com certeza, Ele vai nos auxiliar mesmo. E Deus é fiel, né? Mesmo a gente não sendo fiel, Ele é fiel. Ele continua sendo fiel. Então, aquilo que nós entregamos nas mãos de Deus, Ele vai assumir e vai solucionar na medida da nossa confiança. Porque Deus não é um Deus carrancudo, um Deus incomunicável, um Deus que está lá em cima e eu estou aqui. E nada pode fazer por mim porque não ouve, não vê. Ao contrário, Ele está tão presente no meio de nós, na nossa vida. Ele está presente, sabe por quê? Porque Ele, na verdade, habita em nós. Olha só como é complicado o negócio que a gente fala, né? Deus não me ouve. Deus ouve. Na verdade, Deus habita em nós. Quando um dia nós mergulhamos na graça de Deus, quando nós somos batizados, o que é que o ministro falou para nós? Falou para nossos
padrinhos, né? Falou diante dos nossos padrinhos que ouviram. Nós éramos tão pequenos que não ouvia nada. Ele pôs a mão no nosso peito e falou: recebe o Espírito Santo. E agora? Então nós temos o Espírito Santo, que é Deus. Então esse Deus habita em nós, habita em mim, habita em você. E por causa disso nós não somos pouca coisa. Não podemos desprezar a nós mesmos, porque estaríamos desprezando Deus que habita em nós e a dignidade que Ele nos deu. Então nós não somos pouca coisa em Deus. Agora, se a gente quiser ser muita coisa, sem Deus aí não vai conseguir nada, né? Porque Ele se afasta, né? Diante do orgulho ele sai de cena, como dizemos, né? Então, muitas vezes a gente tem uma visão de dizer assim: eu não busco Deus porque eu tenho a vida meio torta, meio errada, eu reconheço isso, e eu não vou para Deus porque Ele nem vai me aceitar. Ao contrário, Ele vai aceitar eu e você do jeito que nós somos. Sabe por quê? Porque Ele quer nos salvar. E Ele vai nos salvar a partir de agora, do momento que eu vou até Deus. Você já pensou se a gente deixar ficar bonzinho? Eu só vou para Deus quando eu completar uns 70 anos de idade. Mas enquanto isso eu vou me isentar de buscar Deus. Eu tenho muita coisa errada, mas Ele quer a gente mesmo errado assim. Ele veio para salvar aqueles que mais erravam mesmo, né? Ele não veio para salvar aqueles que não erram. Ele veio para salvar nós mesmos, né? Então é Ele quem vai nos transformar. Sozinho eu não consigo me transformar. Simplesmente isso, eu não tenho força para me transformar sozinho. Eu vou até Ele e eu te garanto, essa eu posso te garantir com absoluta confiança. Ele nos aceita do jeito que nós estamos. Você está pensando que Ele veio para salvar? Ele falou uma vez: eu não vim para o justo, eu vim para o pecador. Olha, então é Deus que fala, é Ele que fala, então não tem por que duvidar disso. Então é Ele que vai mudar a nossa vida. Se estiver errado, é Ele que vai mudar. Então, a partir disso, Deus nos salva. Então é isso, Deus veio para nos salvar e Ele começa a nos salvar aqui e agora. Às vezes a gente pode pensar que Deus vai nos acusar. Ele não nos acusa de nada. Você sabe quem é o acusador? O diabo. É ele o acusador. Uma vez eu tive a infelicidade, estou testemunhando para você, tive a infelicidade de ver uma acusação de quem eu não esperava, no lugar errado, a alguém que teve o seu erro lá não sei quando. Então eu escutei essa acusação. Isso é muito triste. Quando uma mentalidade consegue armazenar isso e jogar, porque isso é um veneno, né? E não é isso que Deus espera de nós, principalmente de nós cristãos. A acusação, apontar o erro do outro. Ele está errado, ele errou. Como se eu estou isento do erro, como se eu seja perfeito. Agora eu fico pensando, como é que Deus vê isso? Nós não viemos a esse mundo para
para esse tipo de coisa. Então, é preciso, apenas quando eu vou a Deus, sabendo que Ele vai me acolher, eu vou sabendo que eu vou numa atitude de perdão, de quem precisa do perdão de Deus. Ele vai me acolher. Nosso Deus não é um Deus carrancudo, um Deus insensível. Deus é Deus. E tem uma coisa também que nós podíamos imaginar e refletir sobre isso. É tão ruim quando você vê, às vezes, um cristão que, às vezes, tem lá a sua maneira de seguir, de frequentar a igreja, tal, né? Às vezes é um cristão tão complicado, né? Às vezes a gente diz, nossa, que cristão enrolado, né? Que cristão convencido, né? Como se Deus fosse uma propriedade particular e Ele pudesse liberar esse Deus para quem Ele quisesse. Ora, Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus amigo. Às vezes eu posso até com determinadas atitudes que eu possa tomar, eu não recebo a graça e nem deixo outros receberem. Eu estou sendo o ponto de divergência, né? O obstáculo. Estou impedindo que o outro chegue próximo de Deus. Então isso é tudo muito ruim, são coisas que eu preciso, cada dia da vida, cada dia que passa, eu preciso olhar para dentro de mim e dizer assim, meu Deus, me livra dessas coisas. Deus é um Deus simples e Ele não nos dá receitas muito complicadas, não. Deus não complica a nossa vida, nós que complicamos. Às vezes, comparando, vendo, por exemplo, receita, Deus não dá receita. Isso, muito bem. O que tem a ver isso? Às vezes tem dono de casa que não precisa nem de receita para fazer uma comida gostosa, né? Basta colocar um pouco de carinho, de dedicação, de amor, e sai às vezes um prato tão saboroso, né? Assim é essa vida que nós levamos diante de Deus. Não precisamos complicar nada. Então, eu fico assim pensando, Deus não é um Deus que me dá assim uma norma sofisticada de vida. Ele não fica impondo normas, condições. Ele nos dá a plena liberdade e quer também nos dar sabedoria para que a gente saiba se conduzir. É isso que Deus quer. Deus não complica, Deus ajuda, Deus explica, né? Então vamos nesse compasso. Então, Deus não quer que a gente fique carregando fardos, carregando nem os nossos fardos, Ele quer que nós carreguemos. Lá em São Mateus, capítulo 28, parece, em São Mateus, está escrito assim:
Parece, se eu não me engano, é isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados com os vossos fardos, e eu vos aliviarei. Então é isso que Deus quer, é tirar de nós aquilo que pesa, aquilo que... E nós precisamos ter essa confiança em Deus, pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Eu falei antes que nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, não falei? É lógico, você sabe, eu também sei. Então, mas a gente precisaria ter uma informação maior, como que age o Espírito Santo na nossa vida. Porque já que ele habita em nós, ele quer agir na nossa vida. No momento que nós entregamos, que nós convidamos o Espírito Santo a agir na nossa vida, ele vem em nosso auxílio. Aqui eu tenho um livro, que é um livro que fala só da pessoa do Espírito Santo. Quem nos fala? Eu acho que você já ouviu falar do Padre Léo. Ele está até em processo de beatificação. Ele nos fala do Espírito Santo. Então esse livro, se você puder adquirir esse livro, você vai ver que coisa mais importante da nossa vida o título é esse, Renovados pelo Espírito Santo. Eu não sei se apareceu muito claro aí. Renovados pelo Espírito Santo. Ele é um padre renovado, né? Era, e continua sendo, né? Ele é renovado pelo Espírito Santo. Ele mergulhou da graça, né? E ele se deixou conduzir. E ele escreveu muitas obras importantes. E ele nos dá uma dica, como a gente orar. Ele diz assim, o título dessa página 19 que eu vou ler é O Espírito Santo intercede por nós. Diz assim, além de ser princípio de vida nova, o Espírito Santo é o grande mestre da oração. Ele nos ensina a rezar. Mais que isso, Ele mesmo reza em nós. Quer dizer, o Espírito Santo mesmo reza em nós, com seus gemidos inefáveis, inexplicáveis. A oração é o respiro da alma. Olha que coisa mais linda que ele escrevia. Com Jesus, por sua prática e seus ensinamentos, aprendemos que a oração é, em primeiro lugar, um recolhimento em nosso interior. É a intimidade com Deus, né? É o nosso relacionamento com Deus. E a partir daí, o encantamento com aquilo que Deus é e faz. Que Deus vai se revelando a nós, né? Pela oração, Deus vai se revelando. Ele vai falando com a gente. Vai nos conduzindo, vai nos dando essa alegria, né? Então, diz assim, nós não sabemos rezar como os discípulos que pediram a Jesus para lhes ensinar a rezar. Somente conseguiremos entrar em comunhão profunda de oração pela força e pela ação do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos pedir a Ele, Ele é Deus, precisamos pedir a Ele, vem Espírito Santo. Então Ele suscita, faz surgir a oração no coração de cada um de nós. Ele mesmo é o mestre da nossa oração. Quando nós não sabemos rezar, eu não sei rezar. Pede ao Espírito Santo. Peçamos ao Espírito Santo. Ele vai revelando-se a nós. Para quê? Para que a gente aproveite o máximo desse relacionamento com Deus. Ele não é aquele Deus que fala difícil. Ele é um Deus plena sabedoria,
mas que Ele desce até o nosso nível, para que nós sejamos compreendidos por Ele, e Ele compreendido por nós. Então é isso que Deus faz, Deus se revela a nós, e por hoje te agradeço por nos acompanhar pelo YouTube, e eu deixo a dica para você, se você quiser adquirir esse livro, é o livro Renovados pelo Espírito Santo, do Padre Léo. Ele é muito feliz nas escritas dele, ele nos ensina muito. Então, como a gente precisa aprender, eu pelo menos preciso muito, né? E eu tenho certeza que você, por mais que você já saiba, você vai tirar alguma coisa importante para a sua vida. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até outra oportunidade. Passe para mais alguém aí, porque se você gostou, e se não gostou, passe também para aqueles que você deseja que escute alguma coisa, não de mim, mas da palavra de Deus. Amém?